Mais destaques: o Ministério Público Federal aponta indícios de crime de peculato por parte do ex-presidente Jair Bolsonaro no caso das joias. Esse documento avaliado é do dia 20 de março. É uma requisição de instauração de inquérito policial encaminhado à Polícia Federal. O crime de peculato ocorre quando um funcionário público se apropria ou desvia um bem que ele tem acesso em razão do cargo. As investigações estão em andamento e permanecem em sigilo. Nelson Kobayashi, que é o nosso comentarista, mas também é advogado e acompanha todo o noticiário e também acompanha desde o início esse caso que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro. Qual é o peso desse parecer do Ministério Público? Você concorda com esse documento? Há indícios, de fato, da prática de crime de peculato? E quais são os próximos passos a partir desse parecer? Bom, nós estamos em fase de investigação ainda, né, Daniel? E quando há uma investigação já focada para o crime de peculato, já há também uma dispensa, por exemplo, da investigação de descaminho. Então, se há o pressuposto de que o bem é público, há o pressuposto de que o bem foi dado ao governo brasileiro e não à pessoa do presidente Bolsonaro. Pois bem, agora na investigação, há de se investigar se houve de fato um assenhoramento deste bem. Se o presidente Bolsonaro se assenhorou, tomou para si o patrimônio que é público. A gente precisa se lembrar que deve haver dolo para isso, ou seja, intenção de tomar para si algo que é público. Não existe, tão quanto não existe o furto de uso, também não existe o peculato de uso. É claro que isso ainda vai dar margem para muitas investigações, pessoas serão ouvidas, documentos serão requisitados e lá na frente a gente vai saber se de fato há ou não crime. A presunção agora é de inocência. Agora, Suano, sobre essa tentativa ou não, que foi mencionada agora pelo Kobayashi, de se apropriar dessas joias, inclusive nesse documento do Ministério Público Federal, há um trecho que fala que houve sim tentativas do presidente, ou pelo menos há indícios de que houve tentativas do presidente, inclusive com a ajuda do ex-secretário especial da Receita Federal, para que essas joias fossem para o patrimônio privado dele. O entendimento do Tribunal de Contas da União é muito claro: essas joias não podem ir para o patrimônio privado do ex-presidente. São joias, segundo o entendimento da Corte, que pertencem à União. São joias de patrimônio público. Qual deve ser o desfecho dessas investigações? Jair Bolsonaro, que já está envolvido em outras questões jurídicas polêmicas, isso pode implicá-lo? Em que nível? Lívia, sem fazer exercício de futurologia e além do aspecto jurídico que está sendo apresentado, ainda estão em investigações, há indícios. É necessário que esses indícios sejam confirmados como provas. O grande problema que nós vivemos é a tentativa quase que absoluta de arranjar argumentos e elementos para inviabilizar qualquer candidatura de Sua Excelência, o presidente da República, de 2018 a 2022, Jair Messias Bolsonaro, para uma próxima eleição. Há alguns pontos que são muito claros. O valor e o fato de ter sido um presente não é questão de ser caro apenas, mas o tipo de presente, ele pertence à presidência da República. Ele é patrimônio público. Se porventura o Bolsonaro entendeu de uma forma errada, ele pode ter tido essa má interpretação, mas isso por si só não o coloca numa condição de peculato ou de ter tentado se apropriar deste bem público. Isso tem que ser comprovado. O objetivo, no entanto, é tentar colocá-lo como um criminoso, para que não haja condição política para que Bolsonaro concorra à presidência da República. Estou sendo repetitivo porque, infelizmente, é isso que está sendo repetido a todo custo, apesar de maneiras, de formas indiretas, ou por tergiversações, ou por palavras-chave, ou por palavras de efeito. O problema é único e exclusivamente este, e tudo será feito para tentar inviabilizar a liderança de Jair Messias Bolsonaro. No entanto, se porventura ele cometeu alguma falha desta natureza e se for comprovado, ele tem que pagar pelo que fez. Não acredito que foi o caso.